Tenho uma triste notícia para apresentar à nação. A maioria dos católicos hoje pensa como Descartes e não como São Tomás. Acham que a alma é uma coisa, o corpo é outro, nós somos a alma e não o corpo. A alma usa o corpo como o motorista usa o caminhão. Depois espantamos de onde é que vêm estas ideologias de género, de onde é que vêm estes transhumanismos, mas se estás interessado em perceber a reta maneira de pensar sobre este tema, a ligação entre a alma e o corpo, bem gosto, subscreve, partilha, fica aí, é disso que vamos falar hoje. Olá, olá, o meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. Continuamos a nossa peregrinação nas 24 teses tomistas. Hoje passamos à 16ª. Continuamos a falar das teses chamadas psicológicas, ou seja, que falam da psique, da alma. Tivemos algumas que se dedicavam, que falavam só ou melhor, em geral, das almas, portanto, também das almas das plantas, dos animais, etc. Já estamos propriamente na alma humana, na alma racional e intelectual. E hoje falamos em particular sobre a relação desta alma com o corpo. E passo a citar. 16ª tese tomista. Esta mesma alma racional une-se ao corpo de tal modo que é a sua única forma substancial e que o homem, por ela, pela alma, é que é homem e animal e vivente e corpo e substância e ser. Logo, ela dá ao homem todo o grau de perfeição essencial e ainda comunica ao corpo o ato de ser pelo qual ela mesma é. Fim de citação. Bem, o ponto central aqui é que não há dois eus. Não há um eu alma e um eu corpo. Há um único ser composto. E a alma é o que faz este bocado de matéria ser um corpo humano vivo. Sem alma, nós não temos corpo. Sem alma, é um cadáver. Isto é muito importante. São Tomás, quando coloca a questão na Suma acerca do que é o corpo depois da morte e a alma depois da morte, bem, o corpo não é um corpo, como eu já disse, é um cadáver, e a alma, nós continuamos a dar o nome alma, mas já não é uma pessoa nem é um ser humano, porque pertence à definição de ser humano um animal racional. Uma alma não é um animal, portanto, não pode ser um animal racional, portanto, não pode ser um ser humano. Também não pode ser uma pessoa. Uma pessoa é uma substância racional de natureza individual completa. Ora, pertence à noção de pessoa humana, ou seja, à natureza humana, pertence à noção de humano, como eu já disse, ser um animal racional, ter um corpo, e, portanto, embora a alma seja subsistente, seja uma natureza racional e individual, apesar de tudo isso, a alma não é uma pessoa porque não está completa. Para entendermos melhor esta questão, a forma, matéria, forma substancial, vou fazer aqui um pequeno parênteses, recordar algumas coisas que já vimos acerca do ilemorfismo. Vamos dizer que é um ilemorfismo para totós. Uma explicação completa do ilemorfismo é importante. Ilemorfismo significa forma-matéria. Okay? Eule, em grego, significa matéria, morfe, forma, e, portanto, daqui tomamos a palavra ilemorfismo para caracterizar a teoria filosófica segundo a qual todas as coisas materiais são compostas de matéria e forma. Bom, já tivemos várias teses, as primeiras teses sobre ato e potência, forma e matéria, substância e acidente. Bem, isso eram as bases, agora estamos a um nível muito mais elevado. Sem isso não se consegue entender nada do que estamos por aqui a falar. Convém recordar, portanto, uma coisa está em ato quando é, ponto final, exerce o ato de ser, e uma coisa está em potência quando não é, mas podia ser. Portanto, eu estou a falar em ato, mas podia estar
a falar, mas podia estar calado e, portanto, digo que estou calado em potência. Eu estou sentado, mas podia estar de pé, então estou a pé em potência. O que é que isso significa? Significa que eu sou de tal maneira, ato, o meu ser é de tal maneira, mas podia ser de outra. Essa maneira que eu sou é limitada por uma potência, por uma capacidade para ser algo que não se é. Matéria. Agora, o que é que isto tem a ver com matéria e forma? Dentro de um ser, ao interno da sua essência, uma coisa é a essência, a definição, a natureza da coisa, do ser. Outra coisa é que ele exerce o ato de ser, que ele existe. Ao interno da essência, nós, seres materiais, temos uma composição de ato e potência. Nós somos de tal maneira, mas a nossa essência pode mudar. Como? Então, se alguém me der um tiro, a essência disto deixou de ser um homem. Se eu queimar madeira, passei a ter cinzas. Esta composição, que acontece nos seres materiais, ao princípio de potência nós chamamos matéria, ao princípio de ato nós chamamos forma. Bem, depois temos formas acidentais e formas substanciais. Que eu tenho o cabelo e tenho o cabelo do tamanho que tenho é acidental. Se ele cair, se essa forma desaparecer, eu continuo a ser um ser humano, eu continuo a ser o Gonçalo. Se a minha alma desaparecer, eu morro. Então a alma é a forma substancial. Dá um ato que é o ato daquela substância. Usamos muitas vezes uma analogia da cera e do selo, ou da forma da estátua e do mármore, como que ela é feita. No fundo, qual é a matéria? É o mármore. Qual é a forma? É aquela forma geométrica. É um artefacto, mas na essência das coisas naturais, a forma não é uma forma geométrica. Uma forma geométrica é uma forma acidental. Basta pensar que se eu fechar a mão ou abrir a mão, a forma geométrica mudou, mas a essência não muda. Então, não, tal como... Mas para que é que serve a metáfora? Não é? Tal como nós não conseguimos tirar a matéria o mármore e manter a estátua, nem conseguimos tirar a forma e manter a estátua, são princípios intrínsecos e, portanto, de igual modo, no homem, a matéria é o corpo, a forma é a alma, são princípios intrínsecos. Se eu tirar um dos dois, acabou o homem. Tendo estas coisas em mente, e repito, são essenciais, se não estão claras, pausem este vídeo, vão lá atrás, procurem as primeiras 3, 4 teses em que falamos destas coisas, mas agora vamos partir a tese de hoje, a tese número 16, aos bocadinhos. Como eu já disse em outros episódios, chamar a isto tese, a cada uma destas teses, tese é um eufemismo, porque são várias teses. Cada uma destas teses são várias teses, portanto não são 24 teses, são mais. Mas bem, vou ler outra vez a tese, partindo e explicando a cada pedaço. Esta mesma alma racional, portanto aquela que já estava a falar nas teses anteriores, une-se ao corpo de tal modo, portanto, une-se ao corpo, facto. Agora, qual é a modalidade dessa união? O que é que significa essa união? Que a alma é a única forma substancial do corpo. Só temos uma. Não temos duas, não temos três, não temos quatro, só temos uma. Nós só somos uma substância. Só somos homem. Claro, se eu sou homem, sou animal. Se eu sou animal, sou ser vivo. Se eu sou ser vivo, sou um corpo. E, portanto, nós temos todas essas perfeições. Mas são todas dadas pela alma, pela forma substancial. Nós só somos uma substância. Não é que, apesar de sermos homem, também somos animal. Não, não. Pertence àquilo que significa ser homem, ser animal. E, portanto, é por essa única forma substancial que nós somos homem, animal, ser vivo, vivente, corpo, substância e ser, ente. E exercemos o ato de ser. O que é que isto significa dizer? Continua a tese. Logo, ela, a alma, dá ao homem todo o grau essencial de perfeição. Todo o grau de perfeição essencial. O que é que isto significa? Nós temos várias perfeições. Algumas são essenciais, outras não são. São acidentais. Que eu esteja sentado, que eu tenha cabelo, que eu esteja a falar, tudo isso são perfeições acidentais. Que eu seja ou não virtuoso, que eu seja ou não corajoso, que eu seja ou não sábio,
tudo isso são perfeições acidentais. Se eu as ganhar ou se eu as perder, continuo a ser aquilo que sou. Mas nós temos algumas perfeições essenciais. A saber, somos homens, somos animais, somos viventes, somos corpos e somos entes. Desculpem, somos substâncias. Somos entes, não é? Não é uma perfeição essencial, por estranho que possa parecer. E, portanto, quando a tese dizia imediatamente antes que o homem é pela alma que o homem é homem, animal, vivente, corpo, substância e ser, já vamos ao ser, está a dizer que é a alma que dá ao homem todos estes graus de perfeição essenciais. Todos estes graus de perfeição essenciais. Não temos uma forma. Bem, primeiro, são perfeições essenciais. Portanto, para ser perfeição nós precisamos de uma forma, porque uma perfeição é um ato, portanto precisa ter um princípio de ato. Nós precisamos de uma forma, mas essa perfeição é essencial e, portanto, a forma não pode ser acidental. Tem que ser uma forma essencial, ou seja, substancial. Como só podemos ter uma, tem de virtude da alma. E depois, para além desses graus de perfeição essencial, a alma comunica ao corpo o ato de ser pelo qual ela mesma é. Que não é uma perfeição essencial, porque não pertence à minha essência existir. Houve um momento em que eu não existia e eu hei de morrer. Portanto, não pertence à minha definição existir para sempre. Portanto, o ser, a existência, não pertence à minha essência e, portanto, não é uma perfeição essencial. Ainda assim, é através da alma que o corpo tem essa perfeição. Ou seja, não é que Deus, magicamente, não é que Deus cria o corpo e cria a alma e comunica ser a cada um individualmente e depois as une. Não é isso. Mas Deus cria a alma e o corpo juntos e é através da alma, que é princípio de atualidade, é forma, princípio de ato, que o corpo ganha ser. Sem a alma, o corpo é só matéria, matéria primeira, que é potência pura. Ora, a potência pura pode subsistir? Não, porque para subsistir é preciso existir em ato. Mas se é potência pura, não pode existir em ato. Portanto, o corpo recebe a sua existência através da forma, que a recebe de Deus, não lhe pertence essencialmente. E é por isso que o ser não é listado como uma perfeição essencial. Duas consequências práticas que podemos tirar daqui. Ou melhor, uma não é assim tão prática, mas para a nossa fé, para o entendimento da nossa fé. Uma mais prática é que eu sou uma unidade. Eu não sou metade alma, metade corpo. Eu não sou uma alma que tem um corpo. Eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu não sou... Eu sou o composto do corpo e da alma. Em teologia, usamos a expressão união hipostática para nos referirmos à união do corpo, à união, desculpem, das duas naturezas, humana e divina, em Cristo. E Cristo é a união dessas duas naturezas. Mas nós podemos, com propriedade, em filosofia, usar a mesma expressão, união hipostática, para nos referirmos àquilo que todo o ser humano é. A união hipostática, hipóstase, etimologicamente significa substância, substância vem do latim, hipóstase vem do grego, mas significa a mesma coisa, algo que está por debaixo, subestar, hipóstase, stasis. E tal como a pessoa de Cristo é a união das duas naturezas, a pessoa humana é a união do corpo e da alma. É isso que nós somos, não é metade-metade, não é um que tem o outro. E, portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Aquilo que nós fazemos com a nossa alma afeta o corpo. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo afeta a alma. Isto é óbvio, são ambos óbvios. Que a alma afeta o corpo. Olhem, eu com a minha alma a afetar o meu corpo. Olhem quando os fenómenos psicossomáticos
em que, porque uma pessoa está estressada, tem preocupações ao nível do intelecto, da alma, aparecem doenças físicas ao nível do corpo. Isso é evidente. Mas é tão ou mais evidente que o corpo afeta a alma. E se alguém não acredita em mim, faça um exercício de memória ou faça um exercício prático e dê um pontapé com um mindinho no móvel de uma mesa. No segundo a seguir a fazer isso, tendo de contemplar a Santíssima Trindade. É complicado, não é? O nosso corpo afeta a nossa alma. Quando nós estamos cansados, quando nós temos fome, quando nos dói as costas, é difícil concentrar-nos. O intelecto de si não se cansa de raciocinar. É o corpo que se cansa. Portanto, aquilo que acontece com o nosso corpo, quando nós temos uma dor de dentes, uma dor de cabeça, afeta, sim, o nosso intelecto. E, portanto, nós temos de cuidar do intelecto para cuidar do corpo e temos de cuidar do corpo para cuidar do intelecto. Esta era a primeira consequência desta tese e é bastante prática. A outra não é tão prática, mas é muito bela. E é a seguinte. A ressurreição da carne toca precisamente nesta tese. Ou melhor, esta tese toca na ressurreição da carne. Ressurreição da carne, ou seja, o dogma católico de que no fim dos tempos Deus vai ressuscitar os nossos corpos. Nós morremos, a alma separa-se do corpo, o corpo corrompe-se, a alma subsiste e promete Deus, no fim dos tempos, vai ressuscitar os nossos corpos. Ora, isto é uma ótima notícia. Porquê? Porque depois da morte, vejam lá, se um homem é um animal racional e a alma não é um animal racional, porque não é animal, então, depois da morte, não sobrevive o homem. Sobrevive parte do homem. E essa parte fica incompleta. Está na moda agora, na voga, a teologia do corpo. Isto é fundamental para a teologia do corpo. Nós somos a união do corpo e da alma e que, mesmo depois da morte, a alma continua a ser parte do corpo. Mas não está unida ao corpo. Então, nós dizemos que ela está, diz São Tomás, é literalmente esta expressão, num estado de violência. Mais ou menos como este copo, porque é material, tem gravidade. Se eu o largar, o movimento natural dele é cair. Ele repousa quando se une a outros corpos. E, portanto, como pelo meu movimento eu impeço esse movimento natural, esse repouso, então nós chamamos a isto um movimento que eu estou a causar, é um movimento violento. Não tem conotação moral nenhuma. Mas também a alma tende para o corpo, quer ir para o corpo. Né? E o facto de não poder causa violência à alma. A alma não pode seguir o seu movimento natural, mas quer. E nós queremos. Nós, depois da morte, com o corpo separado da alma, nós queremos. A nossa alma quer unir-se ao corpo e voltar a estar completa e plena. E esta é parte da boa nova do Evangelho, que nós vamos morrer, mas Cristo nos vai restituir o nosso corpo e nós vamos poder estar em paz, completos, na sua presença. E, portanto, para concluir, eu espero que tenha ficado claro que eu não tenho um corpo, eu não tenho uma alma, eu sou um corpo animado, uma alma encorpada. Nós às vezes imaginamos a alma à luz aqui dentro do corpo. São Tomás diz, mais vale imaginar o corpo dentro da alma, que a alma está à volta do corpo, a governar o corpo. E, portanto, isto é uma maravilha, é uma boa nova. Temos de respeitar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, respeitar as regras da biologia, a vontade de Deus que está inscrita na matéria. Mas, enfim, demos graças a Deus. Muito obrigado, até para a semana e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.